Fala, investidor! Bem-vindo de volta ao canal. Vamos lá, vamos iniciar um pouco agora. Nós vamos começar a falar um pouco da nossa análise técnica, análise gráfica, como são os movimentos do mercado, tá? Eu quero pincelar com vocês o básico, eu quero começar já a introduzir isso, por quê? Porque é uma forma dinâmica da gente estudar. Você vai gostar dessa parte do nosso curso, do nosso desenvolvimento aqui como investidores. Qual que é o propósito, o porquê que a gente usa os gráficos, o porquê que a gente utiliza análise técnica, né? Apesar da gente ser investidor de longo prazo, como eu já falei para vocês, a gente faz análise fundamentalista, a gente investe em empresas sólidas. Por quê? Para blindar o nosso patrimônio. Nós não somos especuladores, isso é muito importante, tá? Eu não sou especulador, mas os conceitos que eu vou passar para você sobre análise técnica, sobre Richard Wyckoff, que nós vamos agora começar um momento que a gente vai explorar muito o estudo de gráfico, o estudo de análise de Richard Wyckoff, de ciclos de mercado, para a gente entender como esse mercado está sendo, como ele está se desenvolvendo, como ele é manipulado pelos grandes investidores. E a gente vai tentar seguir o que os investidores estão fazendo, para a gente ter lucro junto com eles. Se você é especulador, gosta de fazer trade, day trade, essa modalidade, tudo bem, não tem nenhum problema. Os conselhos que eu vou passar aqui para você são válidos para você fazer day trade, não importa. Só que o nosso estudo aqui, o nosso tempo gráfico, ele é feito principalmente no diário, tá? No diário e no semanal, porque a gente olha o mercado no longo prazo. Mas, em algum momento, a gente pode entrar ali no, no gráfico ali de 4 horas, por exemplo, que é o que eu gosto de usar para a gente poder acompanhar o mercado num prazo mais curto. Ou seja, são os fractais, eles ajudam a gente a identificar o movimento dos preços, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Se você é especulador, você pode aplicar isso em tempos gráficos menores. Não importa, 5 minutos, 10 minutos, até 1 minuto. Só que no nosso caso aqui, a gente opera em empresas, né? Então, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, por exemplo, é do Banco Itaú, que é uma empresa sólida do nosso mercado, tá? E eu quero dar a introdução no gráfico. Calma, isso aqui é uma aula introdutória. Depois nós vamos avançar com o conceito de análise técnica para Richard Wyckoff. É o estudo de mercado, de ciclo de mercado, de acumulação, de distribuição, de tendência, enfim. O estudo de Richard Wyckoff, para mim, é o que mais faz sentido para a gente poder saber o momento de comprar as nossas empresas olhando para o gráfico. Comprar em bons preços olhando para o gráfico. Porém, é óbvio que a gente tem uma base sólida da análise fundamentalista. A gente analisa a empresa, o balanço da empresa, o preço teto, quanto que ela está pagando de lucro, para a gente poder fazer a compra dos nossos ativos, tá? O gráfico, ele refina para a gente essas entradas, tá bom? Então vamos lá, acompanhe comigo, vem para a tela do computador. Bom, pessoal, vamos lá, nós vamos começar agora. Eu quero alinhar com vocês desde o básico, nós vamos introduzir análise gráfica, ou mais conhecido como análise técnica, mas a nossa metodologia, que eu vou ensinar para vocês ao longo de muitos meses, até anos, não é análise técnica clássica, é análise técnica baseada no modelo e na metodologia de Richard Wyckoff. Eu já falei pouco para vocês sobre isso. A gente une essa metodologia junto com a análise fundamentalista. Se você não viu os vídeos anteriores, cada construção de cada aula é uma sequência para que você entenda. Então é importante você assistir às aulas se você está chegando aqui agora, tá bom? Então, olha só, pela análise técnica, pelo modelo de Richard Wyckoff, a gente consegue entender como está a oferta e demanda do mercado, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque o mercado, ele basicamente é oferta e demanda, como acontece em qualquer negócio. Qualquer comércio é oferta e demanda. Quando a oferta é maior do que a demanda, o preço cai. Quando a demanda é maior do que a oferta, o preço sobe. Beleza? E o mercado, ele se movimenta de três formas. Ele está em tendência de alta, os preços estão subindo; ele está em tendência de baixa, os preços estão caindo; ou ele está lateral, os preços estão se mantendo numa mesma faixa de negociação. Ou seja, oferta maior do que demanda, o preço cai, tendência de baixa. Demanda maior do que oferta, o preço sobe, tendência de alta.
Oferta e demanda equilibrada, o mercado anda de lado, beleza? Então, deixa eu começar a desenhar aqui para vocês entenderem de forma mais didática. Vamos lá, pessoal. Funciona assim, ó. O mercado ele vai estar em tendência de alta, como falei para vocês. Demanda maior do que a oferta, o preço sobe. Mesma coisa o inverso, ele cai quando a oferta é maior do que a demanda. Mais pessoas querendo vender do que comprar, beleza? E quando a oferta e a demanda está equilibrada, o mercado ele anda de lado. Tranquilo? Isso é básico, básico, tá? Porém, nessa metodologia de Richard Wyckoff, nós vamos entender quem são os grandes players, os grandes operadores que manipulam e dominam o mercado, que fazem essa oferta e demanda. Eles conseguem gerar oferta quando eles querem e eles conseguem gerar demanda também, para que eles possam comprar e vender em bons preços. E o nosso objetivo é seguir esses players. Calma, você vai entender isso ao longo do tempo. Nós estamos começando. Isso é uma metodologia. Parece complexa, mas não é. Vocês vão ver que é muito tranquilo, muito simples de entender, tá bom? Bom, já vamos aqui direto para o gráfico para vocês entenderem. Aqui eu estou no gráfico semanal, tá? Um gráfico semanal, a gente consegue analisar muitos anos. O que você está vendo aqui na tela ó, são 5 anos de negociação. Ó, aqui, ó, 2011, 2010 e hoje, 2025. 5 anos de negociação. Nós que somos investidores do longo prazo, a gente analisa gráfico semanal e diário. Em algumas situações, eu também faço análise em gráfico de 4 horas para pontualmente a gente conseguir fazer algumas. Entender melhor como está essa oferta e demanda, beleza? Bom, como vocês podem perceber aqui nesse gráfico que é do Banco Itaú, que é uma empresa consolidada no mercado, um banco muito importante, um dos maiores bancos do Brasil, um banco que gera muito lucro, muito bom para a gente investir, ele está desde 2010, 2009 em uma grande tendência de alta, tá? Ou seja, uma tendência enorme de alta, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Isso aqui significa crescimento desse banco. Nós temos aqui uma tendência primária. O mercado ele tem a tendência primária e a tendência secundária. Tem também a terciária, mas o mais importante para nós são essas duas, a primária e a secundária. O que significa isso? Olha só. Na tendência primária que nós estamos vendo aqui, é basicamente o mercado subindo aqui, ó, tendência primária, tá? Porém, dentro dessa tendência, nós temos tendências secundárias, como por exemplo, essa queda aqui, ó, essas quedas aqui, ó, são tendências, ó, tendências secundárias, ó. Ou seja, tendência de baixa dentro da tendência de alta, tá? Se a gente diminuir o tempo gráfico, vamos botar o gráfico diário aqui, você vai conseguir enxergar isso melhor. Olha só, aqui a gente já enxerga melhor. Então nós temos aqui uma grande tendência de alta, certo? Porém, dentro dessa tendência, nós temos a tendência secundária, ó, de baixa. Isso aqui representa, essa baixa aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui, ó, no gráfico diário, ela representa meses de negociação. Ou seja, são meses que o banco esteve caindo, se desvalorizando. E muitas pessoas não entendem isso e começam a vender os seus ativos dentro de uma grande tendência de alta. Por isso que eu falo, nós somos investidores de longo prazo. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês é como a gente vai se comportar dentro desse mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, já vou começar a introduzir você nessa análise de Wyckoff, onde a gente vai estar sempre fazendo giro, comprando e vendendo, mas não como um louco para especular, mas sim para melhorar os preços do nosso ativo, melhorar o preço médio, tá? Então, as pessoas elas ficam desesperadas aqui e perdem dinheiro. Então, às vezes as pessoas elas compram aqui, ó, elas compram nessa região aqui, ó, no topo, aqui, ó. E quando o mercado faz uma correção,
elas vendem aqui, ó, o ativo delas. E o que que acontece? Compra caro e vende mais barato e perde dinheiro. Nós não podemos perder dinheiro no mercado. Nosso objetivo é construir patrimônio, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é básico. Se você não quer nem olhar o gráfico, não quer fazer análise nenhuma de gráfico, quer somente comprar, por exemplo, o investidor, isso aqui já está comprovado há muito tempo. O investidor que compra aqui, 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 aqui e vai comprando sem nem olhar o preço, ao longo do tempo, ele tem um grande lucro. Por quê? Porque a tendência ela está sempre aqui, nesse caso, de empresa sólida, em alta. Então, mesmo que ele tenha comprado aqui ou aqui, ele levando esse papel ao longo do tempo, sem fazer nenhuma análise, ele vai ter sucesso e ele vai acumular patrimônio, porque essas empresas também pagam os dividendos. Se você não viu o vídeo dos dividendos, o que são dividendos, o provento, participação do lucro, tem esse vídeo aqui, assiste esse vídeo também, tá bom? Bom, agora vamos começar a entrar rapidamente um pouco na análise que a gente utiliza para poder fazer nossas compras, tá? Nós estamos aqui no gráfico do Itaú, como vocês podem ver, está numa grande tendência, né? O mercado, ele está sempre sendo manipulando os preços para quê? Para que os grandes players consigam encontrar oferta e demanda para eles poderem comprar. Os grandes players, eles gostam de comprar barato e vender caro. E depois eles gostam de fazer o preço ficar barato para comprar novamente. E nós vamos fazer isso junto com eles, através da análise de Wyckoff. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. O mercado, ele vai sempre acumular, entrar em tendência e distribuir. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, para vocês começarem a entender o que é o ciclo de mercado. Aqui, ó, nós temos uma acumulação. Isso aqui, galera, cada quadradinho desse aqui representa muitos meses de negociação. Dias, né, no caso, nós estamos no gráfico diário, muitos dias. Então, ele acumula, ele acumula, ele acumula, ele acumula, ele acumula, ele acumula. Por quê? Porque ele está comprando barato. Ele está comprando barato. Para quê? Para o preço depois subir, ele vai fazer o preço subir, e aí ele começa a distribuir. Distribui, 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 distribui. Então ele vende em cima para comprar embaixo, tá? Ele vende em cima, compra para baixo. Compra para baixo, vende em cima. Depois que ele faz isso por um longo tempo, ele engata uma grande tendência. O preço vai para novos patamares. Vocês podem ver aqui, ó, o preço, ó, 28, 22, 18, aqui são os preços, tá? Os preços da negociação. Isso, o que que ele faz? Quando ele compra barato e vende mais caro, ele tem lucro. Quando ele volta a comprar mais barato e vende mais caro, o lucro dele aumenta. Ao longo do tempo, ele enche o carrinho dele e faz muito dinheiro os institucionais, e nós vamos seguir o rastro deles, beleza? Então vamos começar a entrar aqui agora numa manipulação de mercado para vocês entenderem. Vocês vão perceber o seguinte, uma coisa muito, muito importante que todo mundo olha na análise técnica, e é importante olhar, e a gente vai usar isso muito, são os topos e os fundos, tá? Nós temos aqui topo, fundo, topo, fundo. Vamos marcando aqui, ó. Topo, fundo. Vocês percebem que toda hora tem topo e fundo? Todo momento tem topo e fundo. Ó, sempre vai ter. Por quê? Porque tem topo e fundo. Cada região dessa é uma região de preço muito importante, tá? Aqui em cima está na casa dos 24. Aqui embaixo está na casa dos R$18, R$17. Os players, eles vão defender as posições deles. Por quê? Porque se eles deixarem cair muito abaixo do preço da posição dele, ele começa a perder dinheiro também. Pessoal, o mercado financeiro ele é uma briga entre compradores e vendedores. E também entre grandes bancos, grandes institucionais, que têm muito dinheiro, eles estão sempre disputando, tá? É importante entender isso.
Então, por que o topo e o fundo é importante? Porque é aqui que os players vão conseguir liquidez. E o que que é liquidez? Aí que você vai começar a entender a manipulação do mercado. Liquidez são regiões onde eles capturam compras e vendas, onde eles conseguem maior oferta e demanda. Então, acima do topo é uma região de liquidez. Deixa eu mudar a cor aqui. Abaixo do fundo é outra região de liquidez. Região de liquidez, que a gente chama de order block. Order block, tá? Essas regiões são regiões muito importantes, onde os players buscam compradores e vendedores. Ele busca a contraparte, tá? Para poder comprar ou vender nessas regiões. Ficou claro? Fica tranquilo, se estiver sendo difícil ao longo do tempo, vocês vão entender melhor. Deixa nos comentários aqui, eu vou sempre responder os comentários para a gente ajudar, tá bom? No entendimento. Bom, olha só, pessoal, aqui nós estamos falando de uma grande área de acumulação, tá? Então, vocês como podem ver, o mercado ele está equilibrando a oferta e demanda. Então, nós temos os fundos, que são muito importantes, que é a região de liquidez, como eu falei para vocês, e temos os topos, né? Então, olha só, o preço sobe e o player dá um jeito de travar. Para quê? Para que ele cria um range. É o range de negociação. Ele quer negociar dentro dessa faixa de preço, entre R$ 22,50 aqui nesse exemplo, até R$ 17,00 mais ou menos. Ele está querendo comprar nessa região para poder acumular, para depois ele vender nos patamares acima. Bom, como vocês podem ver, olha só, o que que os grandes players fazem para poder pegar liquidez? Que é o que eu falei para vocês, ó, nos topos e nos fundos, que é a região de liquidez. A análise técnica clássica, eles ensinam, e de forma muito errada e equivocada, que todo rompimento pode gerar tendência, pode gerar um bom momento para você comprar ou vender. O que que é um rompimento? É esse preço aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, romper esse preço aqui. Ou seja, aqui, por exemplo, estava R$ 18, e aqui, quando ele rompe 18 e cai abaixo de 18, na casa dos R$ 17, as pessoas, os operadores desavisados, eles acreditam que o preço vai cair, tá? Mas o que que acontece? Eles começam a vender, porque são especuladores que querem ganhar dinheiro na queda do preço. E o que que o big player faz? O institucional que quer comprar, ele começa a acumular aqui, ó, ele vai comprando, comprando, comprando. Nesse momento, ele compra muito. E aí o que que acontece? Ele manipula para que o preço corrija. Quando o preço corrige, essas pessoas que venderam começam a comprar, que é o stop delas. Ela vendeu, ela precisa recomprar para poder sair da posição. E isso dá força para o preço voltar a subir. E aí o que que o player faz? E nós pretendemos fazer junto. Ele vende, ele começa a vender nessas regiões aqui, ó. Vende, vende, ó. Quando ele começa a vender, o que que aconteceu aqui? Esse preço rompeu um topo. Olha aqui, ó, uma nova região de liquidez. Região de liquidez. As pessoas começam a comprar aqui. Ah, vou comprar porque rompeu. Rompeu significa que o preço vai subir, né? Só que o que que acontece? É um falso rompimento. O preço volta a corrigir, ele cai novamente. E aí o big player que vendeu aqui, ele começa a comprar aqui de novo. Tá, pessoal? Então ele vende e compra. E as pessoas desavisadas que não conhecem a análise, que fica querendo especular, comprando fundo e topo, eles compram topo e eles vendem fundo. Vocês já ouviram falar isso? O cara faz isso daqui, ó. O tempo todo ele faz isso daqui. Ele compra aqui e vende aqui. Compra aqui e vende aqui. É uma eterna perda de dinheiro.
Principalmente quando saem notícias, aí envolve um monte de coisa no mercado, tá? Aqui nós estamos falando só de análise do preço, de como o preço se movimenta. E nós, que estudamos a análise de Richard Wyckoff, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos aguardando esses momentos aqui, ó. Estamos aguardando esses momentos para comprar aqui e vender aqui. Por quê? Porque a gente sabe que isso é uma busca de liquidez. Mas eu comprei, por exemplo, 50 ações aqui, eu não vou vender tudo que eu comprei aqui, tá? Não, eu comprei 50 aqui, eu vou vender 20 aqui. Por quê? Porque o nosso objetivo como investidor de longo prazo é acumular muitas ações a bons preços. Então nós não vamos ficar comprando e vendendo tudo, nós não somos especuladores. Então o preço volta a cair, a gente compra, volta a comprar novamente em preços menores. Ou seja, os 20 que nós vendemos aqui, nós vamos recomprar aqui mais barato. Então, nessa diferença, nós ganhamos um lucro, nós melhoramos o nosso preço médio. Quando você estiver operando, você vai entender isso, tá? Agora, o que pode acontecer? Ah, meu Deus, agora aconteceu isso daqui, ó. Vou dar um exemplo. Isso aqui acontece porque, pessoal, nós podemos fazer os estudos, mas a gente não sabe o que vai acontecer, tá? O mercado, ele é imprevisível. A gente consegue estudar essa metodologia que é muito conceituada e funciona. Se vocês saírem olhando o gráfico, isso aqui acontece toda hora. Toda hora, topo, fundo, falso rompimento, topo, fundo, falso rompimento. Só que em algum momento vai acontecer isso daqui, ó. Vai acontecer isso daqui e é normal. Topo, fundo. Beleza? Então olha só, o player foi, manipulou, pegou liquidez, ó. Rompeu o fundo, ó, olha aqui, ó. Rompeu, manipulou. Mesma coisa aqui. Fez que ia cair, rompeu, voltou para dentro. Em algum momento, o que que vai acontecer? Vai romper e de fato ele vai embora. E aí? E aí o que que acontece? Nós vendemos aqui, ó, mesmo que a gente tenha vendido, primeiro que aqui ele foi direto. Ele foi numa tacada só, mas pode ser da gente vender aqui esperando que o preço volte. E é por isso que a gente nunca vende todas as nossas posições. Nós compramos aqui embaixo 50, vendemos 20 aqui, o preço foi embora, a gente vai subir para novos patamares com 30, com 30. Mas nós já ganhamos um lucro entre esse pedaço aqui, ó. Daqui onde a gente comprou esses 20 que nós vendemos aqui, nós tivemos um pequeno lucro. E as outras 30 nós subimos com mais lucro ainda. Por isso nós operamos empresas que a gente é investidor, que nós somos sócios, porque nós também recebemos dividendos, nós recebemos participação em lucro, tá? Então aqui vocês viram que ele entrou numa tendência de alta. Pessoal, nós estamos no gráfico diário, tá? Isso aqui acontece ao longo de vários e vários dias, tá? Isso aqui é uma tendência de alta que ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pelo menos um mês subindo aqui, ó, nessa tendência. Por quê? Porque tudo que os players acumularam aqui, tudo que eles acumularam aqui embaixo, eles agora vão jogar para cima para começar a reacumular ou distribuir parte, tá? Para fazer lucro. Então agora nós estávamos negociando, opa, esse aqui é um canal. Nós estávamos negociando em patamares de 20 a 23 reais. Agora nós estamos em um novo patamar. Depois dessa tendência, nós estamos negociando entre 24 e 29 reais, tá? Então começa tudo de novo. Mais uma vez, tendência de alta, uma parada aqui para diminuir a tendência. Os players fazem isso, tá? Para quê? Para fazer um topo. Cada situação dessa tem um nome, tá? Ó, fez um novo topo e um novo fundo,
Então, o que ele vai fazer nessa faixa de preço? A mesma manipulação. Ele vai negociando e rompe, falso rompimento. Vamos comprar. Falso rompimento. Hora de comprar. Nós estamos comprando juntos. Falso rompimento. Hora de vender parte da nossa posição para voltar a comprar. Mais uma vez. Isso aqui a gente chama de gelo e de riacho, tá? Aqui tem o LPS. Eu já estou começando a falar algumas siglas que vocês vão entender ao longo das próximas aulas. Aqui nós temos o LPS, que é o último ponto de entrada. Se você não comprou aqui, ó, você ainda tem a chance de comprar aqui, nessa região, o último ponto de entrada, antes dele romper, perdão, antes dele romper o riacho, que está aqui, ó. Quando ele rompe o riacho, ó, vocês veem que ele fez uma última entrada aqui, ó, ele já rompeu esse topo e não voltou mais. Ó, olha só, o preço foi agora da casa dos 28 para a casa dos R$ 33. Então, se você comprou aqui, ó, a R$ 24, por exemplo, ó, 50 ações, você vai provavelmente junto com os players agora, ó, começar a vender a 34. Você comprou a 26, R$ 25 aqui embaixo e vai vender a 34. É quase R$ 10 de lucro em cada ação. Então, mais uma vez, o mercado fez a tendência de alta. E o que ele fez aqui agora? Aqui já está nos tempos atuais, tá? Esse candle aqui, ó, cada barra dessa daqui é um dia de negociação. Foi ontem, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui. Nós tivemos essa alta, topo, fundo. Olha aqui, pessoal. Isso agora, tá? Nos últimos meses. Olha isso aqui. Liquidez. Compra, 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 compra. Tocou no topo? Vende, vende, vende parte da posição. Pessoal, nem sempre ele vai romper. Vocês viram aqui, ó, que ele veio certinho no mesmo preço. Eu, por exemplo, eu fiz essa movimentação aqui, ó. Quando ele estava aqui na casa dos R$ 30 aqui nesse fundo, ó, vocês podem ver que ele pegou até esse fundo aqui também, ó, de liquidez, ó. Esse aqui de baixo, olha só. Cirúrgico aqui, ó, para enganar os players, os operadores, os sardinhas, que acreditam que o preço vai cair, ó. Muitas compras eu fiz aqui nessa região. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, 3 semanas. O preço subiu, eu fiz várias vendas aqui, ó. Ontem mesmo eu estava vendendo aqui, ó. E o que aconteceu agora? O preço está negociando aqui na casa dos 32. O que eu estou esperando acontecer agora? Na verdade, eu já comprei um pouquinho ontem aqui, nessa região dos 32. Agora eu vou esperar que esse preço venha pelo menos próximo desse fundo aqui, ó. Na casa dos 30, para a gente voltar a comprar mais. Voltar a comprar mais por aqui, para voltar a continuar na grande tendência de alta. Certinho, pessoal? Então é basicamente isso. O mercado trabalha dessa forma. Hoje mesmo, inclusive, eu já vou comprando aqui, ó. Eu tenho alguns estudos aqui, ó, que tá feito aqui, vocês podem ver aqui, ó. Aqui já é o estudo de Richard Wyckoff. A gente não faz esse estudo muito longo, tá? No gráfico diário aqui, ó, eu já tenho aqui, vocês podem ver, uma faixa de negociação aqui de mais de um mês, ó. 1 mês e meio, mais ou menos. Tá? Então, olha só, parada subliminar, um clímax de compra, né, que é a tendência, automático rally, que é a correção. Aqui tem um teste, aqui em cima ele faz um teste nesse topo anterior aqui, ó. Já começa a pegar a liquidez. Olha aqui, ó. Olha esse topo aqui, ó, onde eu marquei aqui. Venda, muita venda aqui, ó. Onde que tá marcado aqui, ó? Esperando ele vir aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, para pegar a liquidez nessa região. Nós podemos até marcar aqui também, ó. Olha só, pegar a linha aqui, ó, de tendência. Olha só, nós temos um outro fundo aqui, ó, para a gente marcar de estudo.
Aí quando é fundo, eu coloco o verde aqui, ó, que é o gelo, é o ice, tá? Vamos colocar ele aqui, ó, verde. Então, olha só, pessoal. Eu tô esperando aqui que esse preço vai vir aqui, ó, na região de R$ 30, para a gente comprar mais, para depois subir. Isso acontece com vários ativos, com todos. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo da Eletrobras, que foi muito bacana esse movimento aqui da Eletrobras. Olha só, pessoal. Aqui, ó, eu já fiz um estudo mais longo, ó, no gráfico semanal. Olha só. Tá vendo aqui, pessoal? Olha como isso aqui funciona, que é uma coisa maravilhosa, ó. Topos, fundos, olha aqui. Vamos desenhar aqui análises que eu estou fazendo agora, nesse momento. Olha aqui, ó. Há cerca de 2 semanas atrás, mais ou menos, ó, uma semana, olha aqui, ó. Olha isso, pessoal. O mercado veio aqui bonitinho, ó, para poder manipular, ó, na casa dos R$ 42, ó. Isso aqui foi semana passada. Muita compra aqui, ó. Olha aqui, ó, região aqui de liquidez, ó. Tá vendo? Olha o que o mercado fez. Pum, deu uma paulada para cima. Cerca de R$ 10 aqui, ó, que ele subiu. E olha aqui, ó. Olha mais uma manipulação aqui, ó, de topo. Isso em Eletrobras, ó. Manipulou, pum, já caiu. Tá aqui, ó. O preço tá aqui agora, ó. Tá vendo? Então, pessoal, o mercado faz isso o tempo todo, o tempo inteiro. Nós fazemos esses estudos aqui, como vocês podem perceber. Tá aí, ó. Olha aí. Manipulando. O que nós estamos fazendo aqui em Taesa, que é uma outra empresa que a gente investe de energia. Excelente empresa. Olha aqui, ó. Um Spring. Mostrando isso aqui para vocês em tempo real, pessoal. O preço subiu, ó, manipulou. Compramos, vendemos. Venda, venda, venda. E agora, o que eu vou fazer hoje, quando o mercado abrir? Esse candle aqui é de ontem. Fala para mim, o que eu vou fazer hoje aqui, ó? Hã? Compra. Vamos comprar agora. Tá na hora de comprar a R$ 33. Por quê? Porque esse preço vai subir. É uma empresa sólida, que dá lucro. Aqui é uma bela de uma acumulação. Vocês podem ver aqui, ó. Esse preço, ele já chegou em R$ 46 nesse topo aqui, ó. Então, vamos junto com os players. Beleza, meus amigos? Vou encerrar por aqui o vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. O vídeo ficou longo. As aulas vão ser longas mesmo. Quero passar o conteúdo para quem realmente quer aprender. E não dá para passar rapidamente. Beleza? Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like, pô. Se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Nós vamos entrar agora na parte de Richard Wyckoff, acumulação, distribuição, as fases, tudo. Eu vou trazer para vocês um conteúdo que você pagaria muito caro para poder aprender isso daqui, tá bom? Um recado final aqui, a minha corretora de seguro. Eu vendo seguro para carro, né? Seguro alto, proteção veicular, regulamentado pela SUSEP. Se você está precisando proteger o seu patrimônio, você que é investidor, sabe o quanto é importante proteger o seu patrimônio, vem fazer uma cotação comigo. Link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. É uma forma de você retribuir aqui esse trabalho que eu faço, tá? A corretora é o meu trabalho, é onde eu ganho dinheiro. O mercado financeiro é onde a gente potencializa, onde a gente aumenta o nosso patrimônio. Beleza? Compartilha o vídeo, deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.